Olá, irmãos. Mais uma devocional estamos aqui para trazer, dessa vez no Salmo de número 20. Nosso título é Acima dos Reis, Deus. Nosso versículo do Salmo 20 é o verso de número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Esse salmo, conforme o título que a SBB dá para ele, é uma oração em favor do rei. A autoria dele é de Davi. Muitos salmos, ainda estamos numa parte dos livros de salmos, que todo o livro de salmos é composto de 5 livros em si mesmo. E nós estamos em alguns deles onde a maioria da autoria é de Davi. E Davi, como rei, ele sabia, ele conhecia o contexto da vida de um monarca naqueles dias. Contexto de guerras, de rebeliões, o cuidado com a provisão do sustento para toda a nação. Ele sabia também o quanto significava o bem-estar do rei para o seu povo, para o povo que ele governava. Ou seja, quando o povo deseja bênçãos para o rei, na verdade ele está desejando o bem para si mesmo. Isso porque o rei feliz era um povo feliz. A vitória do rei, a vitória do povo. O rei é socorrido, o povo também é aliviado. E assim sucessivamente. Então, quando o povo clamava pelo bem a Deus, pelo bem do seu rei, na verdade o bem do rei também era o bem de todo o povo. Agora, nós precisamos também ter em vista que ao escrever esse salmo, Davi está tendo assim em consideração o seu próprio governo, fundamentado, portanto, naquela aliança que ele tem com Deus, nos votos que ele fez para com Deus, no sentido de ser fiel, no sentido de governar com retidão e com justiça. Então, essa oração por um rei é por um rei nessa condição. Um rei fiel a Deus, um rei que procura caminhar segundo a justiça, cumprir os votos que fez. Isto justifica, por exemplo, o clamor do povo aqui, como Davi coloca aqui no verso número 4, quando diz: conceda-te segundo o teu desejo e realize todos os teus desígnios. Era a oração em favor do rei, que Deus concedesse a ele todos os desígnios dele, que Deus fizesse segundo o desejo dele. Ou ainda, conforme o verso 5 na parte B desse salmo, onde ele diz: satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Isso se referindo a um rei justo, a um rei que procura servir a Deus com retidão. Se hoje, por exemplo, nós fôssemos dirigir uma oração assim pelos nossos governantes, que o Senhor atendesse os seus desejos, que o Senhor cumprisse todos os desígnios que eles têm, não sabemos o que ia se dar com o nosso país. Provavelmente os nossos governantes iriam se enriquecer mais, iriam adquirir mais poder, e o povo com certeza pagaria o preço de tudo isso. Por quê? Porque os nossos governantes não estão na qualidade do rei segundo o salmista tem. Um rei que é fiel a Deus e que cumpre os votos que ele fez diante de Deus. Segundo a gente pode observar também no texto, mesmo orando para que o rei fizesse um bom governo, aquele que está orando, ele tem ciência de que Deus, na verdade, é aquele que de fato fará todo o bem para a nação. Então ele ora a Deus, ele clama a Deus pelo rei, mas ele tem consciência de que quem vai fazer com que tudo que o rei faça seja bom para o povo, quem vai conduzir isso, é o próprio Deus. Nós vemos aqui, por exemplo, no verso 5, quando eles, em teu nome, ou seja, no nome de Deus, nós teremos pendões, ou seja, diante das vitórias, é a Deus que eles vão agradecer, é a Deus que eles vão exaltar. No verso 6, ele declara o seguinte: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ou seja, Deus é quem está à frente do rei, Deus é quem o sustenta, Deus é quem o socorre. Essas declarações de confiança em Deus é um contraste com aqueles que têm outros elementos como objeto de confiança.
com aqueles que não confiam propriamente em Deus, mas nos recursos. E eles mostram esse contraste que eles têm em mente no verso 7, quando diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Há um contraste aqui. Esses que oram em favor do rei confiam em Deus, clamam pelo rei porque é um rei fiel, um rei justo, para que ele cumpra os votos que ele fez de fidelidade a Deus, de retidão e justiça. Segundo o salmista, os que confiam em outros recursos se encurvam e caem. Isso está lá no início do verso 8. No início do verso 8 diz: eles se encurvam e caem. E esses que confiam em carros, em cavalos, eles se encurvam e caem. Ou seja, eles não têm verdadeiramente quem os sustente. Mas aqueles que têm o Senhor como objeto da sua confiança podem até cair, mas não ficarão prostrados. Antes se levantam e se mantêm em pé. É o que diz lá no verso 8, na sua parte B. Enfim, na vitória do rei, nós podemos aqui trazer à mente também a vitória de Cristo por nós. Vemos aqui neste salmo que o súdito aqui, e é um cântico de Davi, nesse cântico o súdito clama a Deus pela vida do rei, para que o rei seja um bom rei, seja vitorioso. Quando nós pensamos nisso, nós também temos um rei, o rei Jesus, o rei que alcançou a vitória, e a vitória dele foi vitória para todos nós, abençoa a todos nós. Por isso Davi encerra o cântico com uma súplica, lá no verso de número 9, ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Então ele encerra com esse clamor de que Deus conceda a vitória ao rei. Então nós também precisamos ter em mente a necessidade que nós temos de orar por aqueles que são justos, clamar que o Senhor coloque governantes justos, governantes que tenham aliança com Ele, que sirvam a Ele, para que nós também possamos, assim como o salmista aqui, clamar a Deus para que Deus conceda ao coração deles os seus desígnios, porque os desígnios deles é para o bem do povo, é para o bem da nação. Que o Senhor atenda aos votos que eles fizeram, porque são votos de fidelidade a Ele, votos de um governo com retidão e justiça. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos sempre em mente que acima de todo o governo está Deus. Acima dos reis, Deus. É isso que o Salmo 20 nos passa. Deus abençoe os irmãos.